Sim, Sim, tá ótimo. O nome oficial seria Fraternidades, a preservação dos valores e conhecimentos divinos. E aqui entendam por fraternidade, sociedades secretas, colégios de iniciação, escolas de iniciação, todos aqueles que interagem com a teosofia, com a sabedoria milenar, né? Então, outro nome dessa palestra poderia ser Fraternidades, o trabalho de manutenção do conhecimento. Preservação é manter, manutenção é preservar. Poderia usar esse nome também. Porém, gostaria de introduzir um conceito novo. Esse mesmo conceito de preservação dos conhecimentos divinos pode ser associado à eubiose. Nós vamos ver por quê hoje e na próxima palestra. Mas a eubiose através dos tempos. Apesar da eubiose ter uma vida mais curta, nasceu como eubiose em 1969, mas é um nome que se adapta bem. Quando nós estamos falando de ocultismo, esoterismo, teosofia, eu acho sempre muito importante pensarmos nesta frase de Shakespeare, que para mim, é basilar. Há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. Ou seja, entender que só o que nós vemos, aquilo que a gente é palpável, é o que existe, é um grande erro. É uma falha, vai faltar alguma coisa no nosso bojo total. Por quê? Porque existem muitos mistérios entre o céu e a terra. Mais do que nós imaginamos. Bom, nós vamos fazer uma rápida viagem pela história da humanidade, assim, bem simples, só para a gente conceituar algumas coisas, né? Mas nós estudamos, lemos, conversamos, sempre assistimos filmes sobre o início do mundo, sobre história de grandes seres, enfim, desde pequenininho até agora adulto, ainda mais agora nesse momento de globalização, a gente sabe tudo o que acontece, e eu não estou falando de notícias, estou falando de descobertas, enfim, de tudo que a gente pode, que é perceptível aos nossos 5 sentidos. Porém, o que a gente já consegue ver em tudo isso que nos apresentam, né? Já tem uma primeira falha aí. Nós não enxergamos tudo. Nós não conseguimos enxergar tudo, às vezes por falta de conhecimento sobre determinados assuntos. Então, é uma pergunta que fica no ar. O que foi, esotericamente, né? Ou seja, de modo profano, de modo mundano, o que foi visível para nós? O que está nos livros, né? Então vamos rapidamente só passear por isso. A gente abre um livro de história, a gente vai saber que os períodos foram pré-história, antiguidade, idade média, moderna e contemporânea. Percebam ao longo dos slides que há, desde sempre, um rumo à evolução. O ser humano, ele nasceu para ser feliz. Feliz não é no sentido de ser rico, de ter as melhores coisas da vida. Ser rico, ser feliz, significa poder voltar ao seio do Eterno, de onde nós saímos. Então percebam que em todas esses marcos que eu vou elencar aqui, são poucos, é uma coisa bem simples, mas em todos eles você percebe um caminhar, né? Então vamos, na pré-história, imagine lá no tempo que os Neandertal, Australopithecus, enfim, todos os pré-históricos, né? Eles foram caminhando até que chegaram na escrita, ou seja, os elementos da pré-história eram tão pouco evoluídos, porém, eles
chegaram a perceber a necessidade da escrita. O ser humano da época, ele era nômade, vivia sozinho, começou a viver em comunidade, começou a domesticar os animais para poder usar, para poder aumentar a sua capacidade de trabalho. Começou a produzir alimento na agricultura e deixou de ser nômade, passou a ser sedentário, passou a ser fixo, passou a ter a sua residência, porque se ele plantava, não podia ir embora para sempre, né? Tinha que ficar alguém cuidando. E com isso começaram, isso já é uma evolução, imagine lá do primeiro ser humano, né? Do primórdio, a evolução para a escrita, para conviver em sociedade. Há relatos de que mesmo nessa época, eles já cultuavam os mortos, já tinham a sensação de que havia alguma coisa nesse fato de perder a vida física, né? Se bem que eles não sabiam desses nomes. E então começaram a desenvolver a pintura, o que nós chamamos de pinturas rupestres, alguma coisa de artesanato, cerâmica, né? Modelar barro, e começaram a se organizar. Percebam que já no final da pré-história já eram organizados. E quando se organizaram, já começaram a ter problemas políticos, problemas de quem manda, né? Quem é que é o chefe? Aquele que dá a paulada maior naquela época. É o que a gente vê no início de 2001, uma Odisseia no Espaço. O cara que tem o osso maior, que pegou o animal maior, bate mais doído. Bom, criaram a história. A pré-história, ela foi dividida, olha, percebam também a evolução. Era pedra lascada, durou milhões de anos. O Neolítico, que era já a pedra trabalhada, 3.000 anos, pelo menos. A Idade dos Metais, ou seja, já uma evolução, os primeiros artefatos, a primeira modelagem de bronze, de ferro, já tem 1.000 anos. Ou seja, o início foi mais demorado, né? Milhões de anos. Porque é muito mais difícil sair do zero. E hoje a gente está sempre evoluindo, descobrindo coisas que essas idades, né, eles conheciam. Depois chegamos na Idade Antiga, que vem desde do desenvolvimento da escrita pelos sumérios até a queda do Império Romano, que compreende, então, veja bem, de 4.000 até 400 depois de Cristo, compreende Egito, compreende toda essa parte do Oriente Médio ali, né? Babilônios, assírios, enfim, hititas, o próprio Império Romano nascendo. O Império Romano demorou 1.000 anos, né? Então, o nascimento do Cristo bíblico, enfim. Então, nesse período, há uma evolução perceptível também, né? Nós passamos da civilização egípcia para a Mesopotâmia, para os hebreus, fenícios, persas, e entre eles há uma evolução, há uma alteração de foco. A Grécia Antiga, uma pleiade o professor Henrique José de Souza dizia que era uma constelação de estrelas, tal a magnitude dos filósofos, né? E aí começou a nasceram, né, as religiões orientais, o budismo, o hinduísmo, o mazdaísmo, enfim, as maçonarias antigas, enfim, uma série de sociedades secretas, se bem que já tínhamos antes. E aí Roma, que é outro grande marco dessa... Mas a própria Roma, ela nasceu, cresceu, atingiu o apogeu, declinou e terminou, né? Como tudo que é manifestado. Na Idade Média, que é na sequência, já é no final quando cai a queda do Império no Ocidente, em 476, até quando a Constantinopla é tomada pelos turco-otomanos, em 1453. Vejam que aí nós tivemos 1.000 anos, né, de Idade Média, uma idade complicada, uma idade atrapalhada. Dizem que é uma idade das trevas porque pouco se sabe sobre o que tinha lá, por isso que não tinha luzes, né? Mas era uma época que a igreja dominava muito,
os valores pós-Cristo, né? O início da alavancagem do cristianismo na Europa tomou conta dessa época e, em nome disso, fizeram barbáries, fizeram grandes bobagens, enfim. Mas é uma época que nasceram os reis, né? Começaram nós tivemos o despertar das monarquias, tivemos as cruzadas, enfim, o renascentismo, que aí já foi uma lufada de bons ares, né? Nessa época das trevas. E nessa Idade Média, a igreja que dominava, né? Ela era confrontada pela ciência, pelas artes, pela literatura. Existia aí uma disputa grande, não digo de poder, mas de influência, né? Porque a igreja sempre quis mandar em tudo, né? A Idade Moderna já englobando essa parte de 1400 e pouco para frente, que vai até a Revolução Francesa, que tem como marcos o renascimento cultural, que para mim foi a maior expressão do classicismo, principalmente classicismo romano, né, ou grego, nos nossos tempos mais atuais. Começou a expansão marítima. Por que tivemos essa expansão? Para procurar novas terras. Procurar o que é procurar novas terras? Procurar o futuro, procurar uma evolução, procurar um novo tempo. Isso aconteceu. A Revolução, aí começou, já que nós acabamos com o feudalismo, começou a parte mercantilista, a parte de comércio, e com essas navegações já começou a disseminar o comércio pelo mundo inteiro. Porém, algumas coisas ruins, né, que foi o colonialismo na África e nas Américas, algumas coisas que tivemos umas coisas ruins, né? A reforma, que também deu uma balançada na base da igreja cristã, da igreja católica principalmente. E aí, só que aí entramos também no momento duro, que era o absolutismo. O rei mandava porque o rei mandava. Isso só conseguiu ser quebrado por uma evolução, que é o iluminismo. O iluminismo veio, né, a Flor de Lis, ela veio para quebrar um atrapalhamento, digamos assim, da evolução, que era o absolutismo. Porque para os reis não tinha vantagem ele ter o povo instruído, o povo estudado, o povo crescido. Para ele, quanto mais ficassem à sua mercê, sempre foi melhor, né? E aí tivemos a Revolução Francesa com todos os seus valores, né? A expressão do iluminismo. O iluminismo, para a gente ter uma noção, ele acabou influenciando a independência de quase todos os países. Né? A independência americana é um pouco antes da Revolução Francesa, mas já era influenciada pelo iluminismo. O Thomas Jefferson, né? Ele vivia na França, vivia lá com os iluministas e trazia para os Estados Unidos esses conceitos. E aí tivemos Napoleão Bonaparte, também um conquistador, enfim. E aí termina a Idade Moderna e chegamos na Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea, que é da Revolução Francesa até os dias de hoje. As outras épocas tiveram transformações, é óbvio, mas não nos influenciaram, não nos influenciam. As transformações da Idade Contemporânea mexem diretamente conosco. Por quê? É uma transformação nas pessoas, nas relações entre pessoas e profissionais, ou seja, nas empresas e nas famílias, nas organizações da sociedade, nos governos, na forma de ter um governo, porque o judiciário, os três poderes, é coisa do final da Revolução Francesa, né? Nas ciências tivemos um boom enorme já no final do século XVIII, né? Do século XIX, perdão,
durante os anos 1800, foi um crescimento acelerado. Parece que tudo aquilo que estava preso foi liberado. Então, em 100 anos, evoluiu um milênio. E nós vamos perceber que de 1900, no século XX, nesses 100 anos, evoluiu muito mais ainda. E só que tivemos conflitos mundiais que também atrapalharam e modelaram um pouco o nosso relacionamento, né? Então nós tivemos algumas coisas ruins, por exemplo, trabalho infantil, guerras, né? Essa coisa que começou a explodir no final do século XVIII, XIX, início do século XX, coisas assim. Por exemplo, nesse mosaico a gente consegue identificar boa parte dessa história até os anos 60, 70, né? Tem até o Bill Clinton aqui, então é um pouco mais até, mas transformações radicais no mundo. Isso foi bom ou foi mal? Não sei, né? Fato é que houve, e nós temos que conviver com o resultado disso. Com a Revolução Industrial, nós mudamos as relações entre os patrões e os empregados. O sistema capitalista que advém da Revolução Industrial, também ele é bom, mas é ruim, né? Ele é bom porque permite que todos ganhem dinheiro. Esse, inclusive, é o grande é o grande mote da sociedade americana, né? Todos podem ganhar dinheiro, mas existe uma exploração muito grande também, né? Ou seja, é um distorcer, né? E contraponto-se ao capitalismo, o socialismo eu chamo de científico, o socialismo pueril até, do Karl Marx e do Engels, um socialismo poético, e o socialismo real, né, que a gente conhece, que também tem lá seus grandes problemas. Só um preâmbulo, eu li outro dia um artigo, estou esperando comprar o livro chegar, que diz que o socialismo não é uma forma de governo. O socialismo só foi criado para ajudar o capitalismo a proliferar. Um autor, eu não lembro o nome dele agora, mas se alguém quiser depois eu passo. O grande avanço das tecnologias, a interligação de países, ideias e pessoas, ou seja, a globalização, e temos muito mais pela frente. Isso é melhor ou é pior? O que é importante a gente perceber é o seguinte: tudo isso que eu falei até agora, vocês acham que isso aconteceu naturalmente? Que isso aconteceu, essa evolução? Por exemplo, estávamos lá no início e aí o homem precisou criar as sociedades, aí, por exemplo, o hinduísmo trabalhava com as castas, e aí a sistema de castas não se adaptou para todo o orbe terrestre, e aí precisou evoluir. Isso acontecia naturalmente? Será? Nem tanto. Por trás disso tudo, há o mote da nossa conversa, a sociedade secreta, a fraternidade, a escola de iniciação, preparando os homens para cumprirem esse trabalho, para participarem desse avanço. Essa é a função da sociedade secreta, que eram secretas, agora nem tanto, né? Porque uma sociedade secreta que você vai na internet, numa pesquisa do Google, e tem, desde a fundação, quase descreve tudo, já deixou de ser secreta, talvez porque tenha perdido o seu sentido. Mas, por trás desse trabalho todo, sempre houveram escolas de iniciação, sociedades secretas, fraternidades, trabalhando. O nosso futuro é isso aqui, ó, uma megalópole iluminada, constituída de grandes arranha-céus, um brilho, um poder, será que isso é bom? Ou uma cidade futurística, no qual temos assim, tem uma impressão de tranquilidade, né, de paz, talvez aqui um pouco de verde, uns jardins,
Será que nós vamos chegar à luz ou a isto? Não sei, nós temos que viver. Mas seguramente, se soubermos o que é para fazer, nós chegaremos em algum lugar. Bom, esotericamente, o que nós tivemos então nesse tipo? Foi o que eu falei agora. Sociedades secretas. A primeira grande fraternidade que nós tivemos, desde o final da Lemúria, chama-se Sudha Dharma Mandalam. É uma sociedade oriental, né? Que até hoje ela tem trabalho, ela ainda está ativa, talvez com outro viés, mas ela seguramente é a mãe, ou pai e a mãe, né? De todas as outras sociedades, porque coube a ela trazer a sabedoria direta dos deuses para a humanidade quando ela começou a se manifestar de maneira solitária na face da Terra. Então, sempre houveram e sempre haverá sociedades secretas, colégios, ligados a essa verdade primordial. Então, esses grandes livros, que eu não vou ler aqui, mas Bhagavad Gita, Mahabharata, os Upanishads, os 4 Vedas, isso tudo aqui é a sabedoria primeira preservada. É óbvio que esses livros, esses estudos, esses conhecimentos, o Mahabharata é um filme que, se vocês tiverem a paciência de procurar no YouTube, Mahabharata é um filme também de 4 horas, né? Mas é um filme maravilhoso para você entender como foi construído esse início da sabedoria milenar sendo transmitida, né? Sociedade secreta, peguei algumas na internet aí só para exemplificar. Todas elas têm um ponto em comum. Elas têm como origem a religação ou a religião, ou seja, o objetivo principal é religar algo que já esteve ligado, é unir o homem novamente a Deus. Esse é o princípio. Mas sempre foi uma fonte de intrigas, misticismo. Por quê? Porque mesmo as sociedades secretas com grande capacidade eram constituídas por seres humanos. E aí, os seres humanos são atrapalhados. Então, eles deveriam preservar, assegurar essa integridade. E, de maneira geral, isso é conseguido, porque os grandes conhecimentos, eles não podem ser popularizados, por exemplo, na internet. Essa noção de que tudo é para ser exposto na internet, a meu ver, é um conceito errado, porque a quem muito é dado, muito será cobrado, né? E não deveis dar pérolas aos porcos. Ou seja, para entender esses conhecimentos, que normalmente são simbólicos, eles têm que estar preparados, né? Bom, mas enfim, maçonaria, né? Aí eu pensei alguns nomes, inclusive aqui é visível que tem até coisa, né, algumas ordens complicadas, a Mão Negra. A Mão Negra começou a Primeira Guerra Mundial, assassinou o arquiduque Francisco Ferdinando lá, e começou a Primeira Guerra por ordem de alguém, né? Por ordem do governo da Prússia. A Sociedade Teosófica, Blavatsky, perfeita, uma coisa maravilhosa. Por exemplo, o Skull and Bones, há relatos de que boa parte dos presidentes americanos, dos norte-americanos, né, eles fazem parte desse colégio de iniciação. Principalmente os 2 Bushes, o pai e o filho, eram do Skull and Bones. Tem a maçonaria como maçonaria, Illuminati, Priorato de Sião, Cavaleiros Templários, a ordem antiga, enfim. Todas essas ordens, elas existiram, existem. Essa aqui mais algumas até, algumas de ordem, essas americanas aqui, de ordem, atuação particular. O martinismo, o professor Henrique José de Souza, ele gostava muito desses grandes seres que estavam lá, Papus, Dr. Mauros, São Martin, Yves de Alvedry, o antoinismo, né, que era do Dr. Mauros. Enfim, grandes ordens que estão atuando de maneira incipiente ou não.
Grandes ocultistas também, nós podemos identificar alguns desses que eu falei, o Santives, o Eliphas Levi, o Martinez de Pasquali, o Rudolf Steiner, Mário Rosso de Luna, Ossendowski, Papus, General Haddad, Helena Pretómio Blavatsky, um gênio, uma lenda, Krishnamurti, Annie Besant, Subahal, Eliphas Levi, nossa, Saint-Martin, Jacob Boehme, Luiz José Estotomauros. Ou seja, esses grandes seres, todos eles faziam parte. Percebo que no século XIX foi um proliferar de ocultistas. Talvez nem todos sejam teosofistas, mas são ocultistas. Gostam, trabalham pelo esoterismo. Final do século XIX tinha um quê de um pouco mais de muito misticismo, e aí começa a complicar. Bom, mas enfim. Só que algumas dessas sociedades, nem todas, mas boa parte delas, se afastou do seu propósito inicial, né? E isso é que é um problema, porque não tem essa coisa. Por que se afasta? Por pessoas, por interesse de nações, né? Por exemplo, tem uma sociedade, pois essa da mão assassina, a Prússia usou uma escola, uma sociedade, para começar um conflito. As religiões começaram também a querer participar, querer tomar poder, querer tomar espaço, querer cancelar, enfim. Mais modernamente, grandes empresas também gostam de tomar posse de alguns colégios, porque tem pessoas, tem influência, né? Por causa da área de influência. Se eu estou num colégio, eu não quero citar nomes, mas eu estou num governo e esse governo pertence, alguns seres pertencem a uma escola, a uma dessas sociedades secretas, é mais ou menos natural, aspas, com 6 aspas de cada lado, que vai ajudar as empresas que fazem parte, que ajudam o mesmo colégio. Então, aí começou a misturar, mas creio que todas elas mantêm um grande foco. E o pior de tudo é assim, as hierarquias que existem na face da Terra, por isso que lá no começo eu disse, existem mais mistérios entre o céu e a Terra do que sonha a nossa vã filosofia, são seres que têm uma condição de mestres, de adeptos, que deveriam tomar conta de algumas sociedades, algumas fraternidades, algumas escolas, porém, na densidade grosseira da matéria, acabam se atrapalhando e acabam perdendo o foco. Isso já aconteceu, já é conhecido em muitas escolas. Infelizmente, as escolas se afastam do seu cerne. Algumas escolas viram um clubinho de amigos, em vez de ser uma escola de estudo, de religação. Bom, os seres divinos eles não podem trabalhar na face da Terra porque, assim, falando de uma maneira jocosa, eles têm mais do que fazer, né? Então, quem tem que cuidar das sociedades na face da Terra são os seres da Terra, os seres que estão manifestados. E esses seres têm que preservar o conhecimento divino. Então, a gente conhece, desde o início, no mínimo, são 7 sociedades, 7 ordens, que essas permanecem no viés de continuar o trabalho na face da Terra de preservação dos conhecimentos. A Sociedade Brasileira de Eubiose acaba estudando essas 7 ordens por elas fazerem parte de uma relação, de uma correlação com o sistema geográfico, faz parte do trabalho de disseminação da sabedoria, do conhecimento na face da Terra, no planeta, no orbe terrestre. Então, são essas. Vamos também rapidamente vê-las aqui. A ordem do Sol, antiquíssima, desde o Sol e a Lua, os planetas, né, é um objeto de desejo desde sempre, desde que o homem conseguiu levantar a cabeça, ele vê o Sol e fala, que será aquilo, né? A ordem do Sol, o Sol está ligado à imortalidade, porque o Sol nasce todos os dias.
é algo que é perene, se bem que nós hoje sabemos que talvez em 200 bilhões de anos ele vai se tornar uma estrela vermelha, enfim, ele vai explodir, né? Vai acabar o combustível, mas até lá é imortabilidade, né? E ele existe há muito tempo. Ele atuou muito tempo. O Egito era pródigo no culto ao Deus Sol. Ra, o Deus Sol. E agora essa ordem do Sol atua na região do Peru, como se ele trabalhasse na América Latina, né, na América do Sul, aqui na América Latina, exceção feita ao Brasil, que está fora da sua jurisdição. É óbvio que simboliza o bem, né? O Sol está sempre ligado ao aspecto positivo, e talvez o grande Manu, o grande condutor, o grande iniciante lá no Peru, na região andina, seria o Manu Manco Cápac. Manco Cápac e Mama Ocllo eram seres da mais alta hierarquia que trabalharam, né, no início desse trabalho no Peru. Ordem da Lua, imagine aqueles seres de milênios atrás, olhava o sol de dia e à noite aparecia uma lua. O cara falava, isso aí é uma polaridade, isso aí são uma ambiguidade, né? A ordem da Lua, óbvio, cultua a Lua, é feminino, né? O aspecto positivo está sempre ligado com o aspecto positivo masculino. E o aspecto feminino, lunar, negativo. Não negativo ruim, negativo o contrário de positivo, né? Também é originário da Lemúria e atua na América do Norte, na região do El Moro, né? Apesar de todos os problemas dos Estados Unidos, ele ainda trabalha lá. Essa ordem ainda está lá, fazendo o seu trabalho. Como ele é lunar, nós vamos estudar depois nos graus da nossa sociedade, o aspecto lunar está muito ligado à Índia, né? E o aspecto solar ao Egito, que são o pai e a mãe de toda a nossa civilização ariana. Está ligado às artes também, né? Essa também é conhecida de muitos, Ordem Rosa Cruz dos Andrógenos. O primeiro momento ele tinha um lírio, e esse lírio, por estudos, por acharem que ficava mais simbólico, foi trocado por uma rosa. A rosa no centro da cruz é o sacrifício, né, físico na busca da alma imortal, da nossa individualidade, do nosso Deus interior, é a nossa religação. Essa ordem, ela foi iniciada, vejam bem, isso tudo, ela era uma ordem secreta. Então, é complicado você ter informações precisas, né? Mas começou com Cunaton em 1370 a.C., um pouco para lá, um pouco para cá. Dizem que Hermes o Trismegisto, né? Ele chegou a estudar, a participar da Ordem Rosa Cruz dos Andrógenos, e eu vejo como bem provável, porque Hermes é um ser da mais alta hierarquia, né? Mas em 1203, como eles tinham muito poder, eles foram banidos. E aí a Ordem Rosa Cruz dos Andrógenos se espalhou, e aqueles seres que formavam a Ordem Rosa Cruz, eles não perderam a sua essência, né? Eles levaram consigo. E eles foram peregrinar pela Ásia, pela Europa, né? Saíram ali do Egito, foram para norte. Alguns voltaram para o Oriente Médio e outros foram para o norte-norte, foram para a Europa. Até que em 1400, no início do século XV, alguns textos dizem 1411, outros 1390 e pouco. 1408 foi o texto que eu achei mais vezes. O Christian Rosenkreuz retomou a Ordem Rosa Cruz lá na Alemanha. Ou seja, reagregou, reavivou, reacendeu a chama
porque essa ordem ela tinha que ser preservada, não podia ser excluída, né? Dessa ordem foram geradas as ordens na Grécia, as escolas pitagóricas, a teosofia de Platão, em Constantinopla, né? na Grécia, na Turquia, a Ordem dos Templários, em 1118, também é uma ordem que iniciou-se, como ela era secreta, tem textos que falam em 1109, 1118, 1120, também é um número mais ou menos no início do século XII. Essa ordem, pelas características que elas têm, né, até em função dessa dificuldade que a Ordem Rosa Cruz tinha, que ela não era bem vista, eles acabavam tendo uma alternância, eles ficavam ocultos um tempo, deixavam de ser ocultos, quando eles se tornaram aparentes, tinha problema, eles se recolhiam, e eles trabalham mais ou menos na base de 7 centros, cada um com três tempos, com 3 pontos de radiação, que na verdade com o ponto central dariam os 22. 22 é um número dos arcanos maiores, né? Então é um número muito importante no simbolismo teosófico, no simbolismo astrológico, no simbolismo espiritualista. Então essa formatação 7 vezes 3 mais 1, né, é uma formatação que nós vamos encontrar em muitos lugares. Porém, né, dentro desse trabalho todo, eles têm uma escola, um centro, que trabalha pela América Central, né, essa ordem. Essa outra ordem também é uma ordem também já mais conhecida, a Ordem de Malta, tem um nome bonito, Soberana Ordem Militar e Hospitalar de São João de Jerusalém, de Rhodes e de Malta. Foi fundada no início do século XII, 1100 e alguma coisinha. É uma ordem que teve uma série de problemas. Percebo que ela já está situada, saiu o foco da Ordem Rosa Cruz dos Andrógenos, chegou à Alemanha ali, né? Alemanha que o Christian Rosenkreuz retomou. Então, no centro da Europa. E a Ordem de Malta, ela está mais focada na Península Ibérica. Então, mas tem trabalho na Ilha de Malta, né? Na Ilha de Rhodes, mas ela acabou depois tendo muita ligação com os reis de Portugal. Percebam que todo esse trabalho também está se movimentando de leste para oeste, né? A ordem nós estamos falando em 1100 e pouco, depois 1200, a Ordem dos Templários, né, foi extinta em 1309. E essa ordem de Malta acabou pegando uma parte do portfólio, digamos assim, dos Templários, né? Os Templários acabaram se dividindo porque o rei e o Papa destruíram, né, a Ordem dos Templários, e eles acabaram fugindo, tinham uma fortuna muito grande, tinha reis, eles tinham muita ligação com a monarquia naquela época. Eles acabaram fugindo e se dividindo, uma parte veio assim para o sul da Europa e outra parte para Portugal. E uma parte dela veio para a Cruz de Malta, para a Ordem de Malta, né? Porém, eles fixaram em Rhodes, mas acabaram... Esse Suleiman era um sultão muçulmano que ficava guerreando com os cruzados, e ele perdeu uma ou duas vezes, o resto ele ganhava todas. Suleiman era bravo. A característica da Cruz de Malta é ser uma estrela de 8 pontas, né? 2 em cada braço da cruz. Ela está muito ligada à bem-aventurança. É óbvio que vocês já ligaram a essa cruz com as caravelas, com as aventuras marítimas de Portugal, né?
Aqui só para a gente perceber como é que funciona, porque uma parte da Ordem de Malta, ela permanece oculta, mas outra parte, que é dessa parte hospitalar, ela é aparente, ela realiza um trabalho na face da Terra. Tanto que CEO que em 2013 teve esse flyer aqui, ó, 900 anos ao serviço de uma convicção humanista. Então, 1113 a 2013, certo? Eles, por estarem, por essa parcela que era dos Templários, acabaram, o Carlos V deu para eles a posse na Ilha de Malta, né? Só que eles atuaram também como influência na Revolução Francesa, e Cagliostro talvez tenha sido, contra São Germano, né? Tenha sido um dos seus líderes, né? Só que aí arrumaram encrenca com Bonaparte. Bonaparte invadiu a Ilha de Rhodes a Ilha de Malta, aliás, perdão, e expulsou eles de lá em 1798. Aí eles tiveram que seguir caminho, né? Eles voltaram em 1800, quer dizer, 12 anos depois. A igreja reconheceu, ou seja, por quê? Por isso que eles fazem um trabalho assistencial hoje. Porém, isso não impede de que eles tenham ainda o seu trabalho interno. Muitas sociedades que vocês conhecem de forma visível, de forma aparente, é óbvio que tem um cerne, uma ordem interna, uma ordem dentro da ordem, uma ordem mais intrínseca, né? Esse é o método da caixinha dentro da caixinha, dentro da caixinha, dentro da caixinha. Então, eles têm aparentemente esse caráter assistencial, religioso, mas ainda tem um núcleo que trabalha fortemente no sentido de ordem, como ordem secreta, na Oceania. A Ordem de Maris e de Avis também é muito conhecida. A Ordem de Avis trabalha como o braço aparente da Ordem de Maris. Eles foram fundadas em Portugal, por esse Afonso Henriques, né, no início do século XII. E eles, Portugal nessa época, Portugal foi o primeiro estado, o primeiro país a ser criado, né, com um país, né, na Europa, por incrível que pareça. E eles acabaram encampando muitas ordens, né? Então, a de Cristo, a Santiago da Espada, da Torre, da Espada dos Hospitalários, uma parte da Ordem da Cruz de Malta era hospitalar. A própria Ordem de Malta, em Portugal, né? E eles se reuniam num lugar que, teosoficamente, é um lugar com uma influência muito importante por causa dessas duas nascentes. Em Portugal, o lugar chama São Lourenço dos Anciães. É um lugar muito particular e muito importante, pelo menos para nós, né? Aqui a Ordem de Avis e o símbolo da Ordem de Maris. Bom, é óbvio que se eu falei em Portugal 1200 e pouco, 1300, essas ordens estando ativas, com atividade em Portugal, elas trabalharam para influenciar a Escola de Sagres, que fez o link para poder descobrir o Brasil e a América do Norte, ou as Américas, né? América do Norte Central. Então, essa influência, a Escola de Sagres, foi diretamente influenciada pela Escola de Maris e de Avis. De lá, inclusive o dinheiro, né, vamos dizer assim, dos ex-templários, para poder, porque o reino de Castela, lá, o reino da Espanha, que financiou o Cristóvão Colombo, e o reino de Portugal não tinha muito dinheiro, não, né, para fazer uma empreitada dessa. Então, a Escola de Sagres, a Escola de Maris e de Avis influenciaram diretamente esse trabalho. E quando o nosso período colonial, é lógico que os portugueses que cá vinham traziam esses conhecimentos,
esse trabalho, então é lógico supor que a escola de Marisa e de Avis, eles vieram para o Brasil nessa época. Só que hoje, de maneira oculta, ou seja, a maneira mais, assim, no fundo, no âmago, no cerne, eles ainda trabalham na Europa, ali na Península Ibérica, para a Europa. As caravelas, reparem que elas sempre vão ter essa cruz, a cruz de Malta, né? Mas com algumas diferenças, né? Mas o símbolo é esse mesmo. Aqui resta, cabe um pensamento desse ser que eu citei lá atrás, Martinez de Pasquali, ou, me corrijam os que falam francês, Martinez de Pasquale, ou Pasquali, que nasceu no século XVIII e acabou fundando uma ordem chamada de Elus Cohen, que deu origem à ordem martinista, também uma pleiade de grandes seres. Esse ser aqui, que era um grande ocultista, um grande ser, ele tem uma frase que explica tudo isso que eu falei agora há pouco. Ele diz o seguinte: a expansão portuguesa não foi fruto do acaso, nem um feito de um rei, antes uma tarefa de ordens iniciáticas, tendo para esse efeito afluído a elas, ordens iniciáticas, almas escolhidas. Percebam? Uma tarefa, a obrigação de impulsionar, de alavancar, de se utilizar de quem era disponível. E é óbvio que Portugal e Espanha, por estarem ali na Península Ibérica, era o ponto mais próximo para você poder vir para cá, né? Então, não ia dar certo sair da Finlândia, né? da Noruega. Então, tudo faz um sentido enorme. E as ordens iniciáticas, e aqui tem um comentário daquilo que eu citei, almas escolhidas, e aquilo que eu falei atrás, que são seres escolhidos para comandarem essas ordens, porém não o fizeram. Só que no caso da ordem de Maris e Avis, fizeram. Ordem dos Cavaleiros de Albordi, que na verdade essa é a mais oculta de todas, porque pouco tem, até dentro da Sociedade Brasileira de Eubiose eu tenho pouco material sobre ela, na internet pouco se fala, mas ela é no Egito, né? Ela trabalha ali no Oriente Médio, no Egito, na África, a atuação dela é na África, ela está conectada, está ligada no Monte Líbano, então acaba o Monte Líbano, dentre as montanhas terrestres, Monte Líbano é um ícone. Ele tem a fraternidade de Monte Líbano, de Luxor, Caleb, são históricas, são muito utilizadas, são referências. Então a gente até considera que Albordi e Monte Líbano é a montanha primordial. Eles acabaram lutando contra a invasão. Saiu a imagem? Meu filho, aqui. Voltou? Não. Voltou sim. Voltou. Voltou agora, né? Voltou. Então, a Ordem dos Sim. Cavaleiros de Albordi, Monte Líbano. Albordi e Monte Líbano, nós traduzimos ou simbolizamos como a montanha primordial. Para as tradições antigas, Monte Líbano era uma entrada, uma porta de entrada para os mundos subterrâneos. Um outro conceito que o professor Henrique trouxe para nós aqui no Brasil. Mas eles lutaram, como eles defendiam a África, eles lutaram contra a ganância dos ingleses e dos europeus como um todo. E eles eram dirigidos por Beelzebub. Por isso que eles também chamavam, né, de Albordi, ou Beelzebub, para ficar similar, né? Que é um grande ser, uma hierarquia.
Eles lutaram, só que assim, eles não lutavam com arma para matar, sabe? Era uma ordem tão elevada que não guerreava com a morte, não usava a espada e a lança para matarem. Eles se portavam como defensores desse portal de entrada para os mundos internos. Então eles tinham só 49 cavaleiros. É uma ordem altamente especial, uma ordem altamente específica, com uma função muito importante, né? E realizaram e realizam o seu trabalho. Tudo aquilo que é um cavaleiro acabam sendo, tem analogia com São Jorge, porque é a referência mais normal. Um grande cavaleiro com espada, um escudo, um cavalo branco, né? E ele, na bandeira deles, tem essa figura, né, de um cavaleiro e um cavalo branco. Essa é a mais secreta de todas as que eu conheci. E sétima, a última e não a pior, mas a sétima, Ordem dos Traishmarutas. Os Traishmarutas, pelo próprio símbolo que eu coloquei, pela fotografia, começou na Ásia, na Índia, né? É um mantenedor do culto de Melquisedeque. Traishi é sabedoria, o senhor da sabedoria. Marutas, forças. Então, são as forças do senhor da sabedoria. Ordem é uma ordem guerreira, no aspecto de que lutam contra aqueles que destroem a paz, né? Ou a luz. Teria sido iniciada por Krishna, 3.200 a.C., é simbolizada por eles, e a gente pode entender por quê, como a própria Agartha no mundo humano, né, a Índia, porque a Índia é o início de tudo. É uma simbologia que eles adotam. Essa luz, né? Agartha é a terra da luz. Também é conhecido como maçonaria construtiva dos três mundos. É base secreta. Lembra-se que eu disse que do início, lá da cruz dos andrógenos, deu início a muitas ordens. A ordem dos Traishmarutas também. Eles são a maçonaria no sentido de filhos do sol, a organização dos filhos do sol. Servem de base. A teosofia é basicamente o hinduísmo trazido para o Ocidente, né? Ou seja, climatizado, customizado. Também trabalha com 22 centros, com 3 vezes 7 mais 1, com focos de irradiação, ramificou-se por toda o orbe, né? Tanto que o hinduísmo, o budismo e outras teogonias de cunho oriental, eles estão pelo mundo inteiro. E, porém, o foco principal deles é defender ou disseminar na Ásia esses conhecimentos. E, quando eu falei, é uma ordem, eles lutam contra a anarquia, né? O contrário da sinarquia. A base dos Traishmarutas era a sociedade sustentada por castas, que eu acho que o Ney vai até falar sobre isso na próxima palestra. Então, por castas, né? Que era uma forma de governo muito, muito melhor. Bom, todas essas 7 ordens que eu falei aqui, elas têm só um objetivo: é aumentar o estado de consciência da humanidade, do ser humano como unidade e da humanidade como unidade. Então, ela quer contribuir, elas trabalham para isso. E essas 7 ordens, elas continuam fazendo esse trabalho de preservar esse conhecimento para todo o orbe terrestre e para as pessoas, né? Para o indivíduo. Porque você só consegue trabalhar para o coletivo se você também tiver uma evolução de consciência. É óbvio, né? Que se você não tiver consciência, não tem jeito. No final, é a fraternidade universal que a gente objetiva.
Poderia eu aqui colocar Imagine, John Lennon, e a gente estaria conversando, né? Bom, elas, eu eu afirmo que elas continuam com seus trabalhos esotéricos e missões espirituais. E elas continuarão até o final dos tempos. E nós? Nós vamos fazer, por exemplo, nós temos que participar disso, porque as sociedades secretas, elas só se sustentam com pessoas. Elas só se viabilizam com a humanidade, com pessoas. Quem faz a obra do Eterno? A gente sempre fala aqui, a obra do Eterno na face da Terra. A obra do Eterno na face da Terra é construída por seres humanos. O Eterno não vem construir na face da Terra a obra dele, porque senão ele não precisava de nós. O Eterno criou, na grande mente universal, idealizou este trabalho para construir o plano arquetipal do Supremo Arquiteto do Universo. Bom, nós temos que escolher, né? Nós podemos ser participantes e sofrermos as consequências do mundo, ou podemos nos esconder e sermos só espectadores, ficar quietinho em casa e ficar quietinho, falar, ai meu, como é que falava naquele, ai meu Jesus Cristinho, que não me veja aqui. Podemos ficar quietos ou podemos ir para a guerra, aspas. Aqui é uma guerra simbólica, né? Aqui é um holocausto, mas simbólico, né? Nós temos que ir ao mundo, enfrentar o mundo, enfrentar as coisas, trabalhar para construir um novo mundo, trabalhar para ter uma nova terra, um novo globo terrestre. Então, ficam algumas perguntas. Ou nós estamos numa Kali Yuga. Kali Yuga Yuga é era. Uma Yuga de ferro, uma Yuga com baixos valores morais, espirituais. E se vocês olharem pela janela, vão verificar isso mesmo, infelizmente. Eu falo de maneira genérica, né? Nós temos 7 bilhões de pessoas. Ah, mas a minha mãe é gente boa. Tá bom. Mas tem mais 6 bilhões e não sei quanto fazendo maldade no mundo. Então, os valores espirituais em todos nós devem ser trabalhados. Por isso que o caminho iniciático é muito importante. Nas sociedades secretas, hoje, tem placa na porta. Se vocês passarem lá na Rua Liberdade 241, vocês vão encontrar uma Sociedade Brasileira de Eubiose, Departamento de Santos. É coisa que antigamente não tinha. Mas hoje as sociedades... Eu lembro que no meu tempo de menino, você não sabia nem onde era a maçonaria. Você não sabia onde era uma ordem Rosa Cruz. Eu, pelo menos, não conseguia ver. E mais há 200, 300 anos, era muito mais sigiloso esse trabalho. Mas hoje, em função dessa globalização, em função dessa interligação, tudo tem que estar mais às claras. Você tem que participar de um colégio de iniciação, iniciar o caminho iniciático, para poder participar efetivamente da sociedade, ou vamos dizer assim, poder ter acesso aos conhecimentos internos, né? Aos conhecimentos que devem ser preservados. A eubiose, rapidamente, é a ciência do bem viver, né? Bem bom, eu é bem bom belo, bio é vida, os é conhecimento. A ciência do bem viver, viver com o conhecimento da vida. Esse é o conceito básico. Mas mais importante disso, nós buscamos a elevação espiritual do homem para poder fazer o trabalho coletivo. Estudamos a natureza do universo e do homem para poder entender o que deve ser feito. Cultivamos a fraternidade universal, porque sem ela não vamos para lugar nenhum. E preparamos as sementes para a raça do futuro. Esse é o mote, é o nosso trabalho, é o foco. Sociedade Brasileira de Eubiose, assim como outras teogonias, outras sociedades, tem um trabalho a favor do homem, a favor do trabalho do Eterno. Porém, nós trabalhamos efetivamente como uma bandeira pelo futuro, pelas crianças, jovens e adolescentes.
Aqui embaixo, vocês podem ver, né, embaixo do nosso brasão, tem spes mestres in semine, que significa a esperança da colheita reside na semente. Internamente nós temos uma ordem chamada Ordem do Ararat, que que é mais voltada às crianças, jovens, adolescentes, que cultuam mais e trabalham mais essa importância das crianças, dos jovens e dos adolescentes. Porque para eles é mais difícil entender a teogonia, a teosofia, os conhecimentos, né? É óbvio. Uma criança de 4, 5, 6, 8, 10 anos é mais difícil. Mas o jovem também tem mais dificuldade por causa de tempo. Mas nós temos que aprender para podermos garantir para eles um cultivo, uma semeadura perfeita. E eu vou deixar essa frase que o Ney também deve usar, a Lúcia nem sei se usou, mas nunca é demais. O professor Henrique dizia assim, que o nosso trabalho é reconstruir. Reconstruir é o brado que nos compete. Sim, reconstruir o homem, o pensamento, a moral, os costumes. Reconstruir o lar, a escola, o caráter, para que o cérebro transmude ao lado do coração. Só assim a humanidade se tornará digna do estado de consciência que é exigido pela nova civilização. Esse é o trilhar do caminho iniciático. O trilhar do caminho iniciático passa por essa reconstrução. Talvez nós vamos reconstruir do zero, ou poderíamos começar a reconstruir com as paredes em pé. Né? Digamos que só o telhado caiu, mas talvez tenhamos que reconstruir com as paredes derrubadas. Aí o trabalho é mais hercúleo, mais amplo, mais difícil. No dia 26 de junho, nós tivemos a primeira palestra, a iniciação, a saída é para dentro. A Lúcia falou sobre como é que o homem pode fazer para incrementar, para implementar esses valores em si. Essa palestra já está no nosso canal no YouTube, que chama-se Iniciação em Santos. A nossa segunda palestra, que é a de hoje, ela fala sobre fraternidade, ou seja, como é que foi preservado esse conhecimento que nós temos que introduzir? Como é que foi preservado? Né? Nós vamos fixar, só que vai chegar alguma coisa distorcida. Em agosto, eu não tenho a data precisa ainda, mas deve ser no final do mês, esse é um nome provisório, né? O Ney ainda não oficializou o nome, mas nós vamos falar sobre quais serão esses valores que foram preservados e que o homem tem que implementar. Então, nós construímos esse ciclo de palestras como uma trilogia. Né? Quais são esses valores? Foram preservados e nós vamos introduzi-los. Poderia ser uma ordem inversa? Poderia, mas escolhemos essa ordem. Qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer comentário, o meu contato é lanzonemoreno60@gmail.com. Acompanhe nossos vídeos no nosso canal Iniciação em Santos. Nós compartilhamos aulas, palestras anteriores, algumas aulas do Peregrino. Enfim, tem material para vocês pensarem. Agradeço muito pela participação de todos, agradeço a todos pela paciência e quero, de coração, né, desejar um bom caminho para todos. Vamos abrir agora, deixa eu ver aqui.